Agradeço aqui a presença de todos, né? Mais um dia aqui, live de número 102. Aqui, né? Centésima segunda já. Que coisa maravilhosa, né? Agradeço demais a presença de todos vocês que estão chegando no YouTube. Se inscreva no canal, dê o seu like. Se você já é inscrito aí, compartilhe aí com os seus amigos. E também deixe um comentário, que isso é muito importante. Deixe o seu like aí também, que isso vale muito a pena para a gente, né? Mostrar que o nosso conteúdo ele é relevante. Tá? E todos os dias estamos aqui às 6h05 da manhã, trazendo conteúdo para você, cada dia um conteúdo novo, pessoas especiais, histórias de vida. E acho que não tem coisa que mais transforma e ajuda pessoas do que as histórias de pessoas, né? Quem que nunca viveu uma história um pouco conturbada, né? Uma história triste, mas você acaba se identificando com algumas outras histórias. E isso você vai se complementando e vencendo essa barreira e essas dores na sua vida. Então, assim, o que mais a gente traz aqui no nosso canal são histórias, né? Para que você possa se identificar com alguma e poder, de repente, descobrir aí para que você veio, né, neste mundo, seu propósito, e que você tem aí guardado e ainda não mostrou para ninguém, né? E se você quer mostrar isso para alguém, quer se libertar, venha para cá, para o nosso grupo D365. Aqui você vai ter oportunidades, tá? Muito democrático. E estamos aqui hoje com a Marta. Marta é uma das integrantes do nosso grupo aqui, sempre acompanhando a gente, as lives todo dia, 6h05. E hoje ela vai contar um pouco da história dela e vai também falar um pouco como é difícil, né, voltar, né, a encarar o passado. Não é fácil, né, gente? Eu já estou me vendo aqui refletindo no meu passado. Acho que isso aí vai me ajudar muito a entender muitas coisas que já passou na minha vida e vai me ajudar também em algumas coisas que eu acho que ainda não superei. Mas estou aqui hoje para deleitar essa história e do que ela tem para nos trazer. Marta, a palavra é toda sua, minha amiga. Ela caiu? Caiu. Então vamos esperar um pouquinho ela voltar. Acho que a internet dela deve ter caído e já já ela volta. Aí a gente continua, né? Mas até ela voltar, a gente vai conversando um pouco aqui. Hoje a Marta vai trazer um tema muito especial e é sobre a gente começar a entender um pouco sobre o nosso passado, né? É muito importante. Bom dia, E bom dia. a gente vê que o passado da gente, ele reflete muito no que a gente é hoje, reflete demais no que a gente vive no dia a dia. Porque todo dia, né, é um novo dia e ontem virou passado. E aí, o que você fez ontem está refletindo na sua história, na sua vida hoje? O que você tem feito para poder melhorar a sua caminhada, né? E a gente vai refletir aqui um pouco sobre esse tema, e depois, assim que a Marta voltar, ela vai explanar para vocês o que ela vai trazer da história dela e provavelmente vai transformar a vida de alguém, com certeza. Eu vou falar um pouco sobre o meu passado, enquanto ela chega. Meu passado é um passado cheio de luta, cheio de transformação, mas sempre com uma fé imensa, uma fé muito grande, em vencer as barreiras e muitos sonhos para conquistar. Eu, quando era jovem, criança ainda, eu sonhava demais, né? Sonhava ser um multiempresário. Aí via aquelas grandes empresas sempre, né? As pessoas passavam de frente àquelas empresas grandes, não tinha internet, não tinha nem televisão na minha época.
E eu passava de frente àquelas grandes empresas de indústria, indo para a escola, pequenininho ainda, 7, 8 anos de idade. Lembro como se fosse hoje. Passava perto daquelas empresas grandes, indo para a escola e tinha um sonho, né? Quando eu crescer, eu vou ter uma empresa dessa. Quando eu crescer, eu vou conquistar esse sonho. E fui crescendo, né? E sempre sonhando com isso. Passou, não tive muita oportunidade de estudar, né? Tive muita dificuldade, uma família muito pobre, e acabou com que eu fazendo no colégio, tá, até a quinta série. Quer dizer, as pessoas, quando têm sonhos de ser empresário, ser grandes empresários, ter grandes coisas, o primeiro passo é estudar, né? O primeiro passo é você fazer uma faculdade, estudar. Esse é o caminho normal. Mas eu não tive essa oportunidade, não tive essa prerrogativa na minha vida. Eu era muito pobre mesmo. Muito pobre de repente, ter dia que não tinha comida em casa. Isso aí era fato, era normal a minha vida, assim. Mas o sonho, ele vivia dentro de mim, né? Aquele sonho de transformar o mundo. Eu sempre sonhava em transformar o mundo. Nossa, eu queria ter uma empresa da Coca-Cola, eu queria ter uma empresa disso, outra empresa daquilo. Nunca vi, parece que eu ia ser dono do mundo, né? É incrível. E o tanto que o sonho, ele faz com que você caminhe em direção a alguma luz. Por que que eu não tive oportunidade de estudar, de estar no colégio? Família muito pobre e o meu pai, minha mãe me colocava na escola. Lá, arrumava um caderninho lá com o vizinho, aquele caderno já usado, arrancava as folhas que estavam escritas e, vestindo as folhas, passava para a gente estudar. E passava alguns meses, o meu pai vinha da roça, meu pai trabalhava na roça, né? Trabalhava com lavoura, sempre nas fazendas, trabalhando como peão, como se fala, né? Ele chegava em casa e tal, a minha mãe trabalhava lavando roupas, né? Para poder ajudar no sustento da casa. Ganha muito pouco e a gente teve a vida muito sofrida. E quando chegava meu pai em casa, era uma festa, porque ele trazia algumas coisas, frutas, e ele sempre carregava aquele caixão de banana. Rapaz, eu adoro banana, porque eu comi tanta banana na minha vida que, vou te falar um negócio, eu fiquei viciado na banana. Rapaz, o que é isso? Hoje, se tiver banana em casa para mim comer no almoço, é a coisa que eu mais gosto. Eu adoro. E aí era aquela festa quando ele chegava, né? Porque ele trazia alguma coisa. Aí eu falei assim, mamãe, ele trazia o quê? Carne, isso? Não, cara, ele trazia banana, abóbora, chuchu. Isso tudo era uma festa, mano. Tá? Porque o que produzia na roça? Além do arroz, feijão, essas coisas que eles faziam lá, plantavam e colhiam. De vez em quando ele ganhava do patrão dele um frango ou alguma coisa assim, ele trazia para casa. Aí sim, aí que a festa estava feita, né? Aí era uma coisa maravilhosa. E ele vinha já com o intuito de buscar ajuda. Não era para só trazer aquele mantimento, aquilo para casa. Ele já pegava e tirava eu e meu irmão da escola. E ela peguei um serviço na roça e vamos embora trabalhar. E nós pequenininhos, 10, 12 anos de idade, tirava a gente da escola e levava a gente para a roça. Minha mãe chegava, cadê os meninos? Foi para a fazenda com o pai. Ela ficava brava até, né? Mas ela não brigava com meu pai por causa disso. E meu pai sempre falava, não, eu tenho que ensinar meus filhos a trabalhar, porque foi o que meu pai me ensinou. Meu pai não sabia ler nem escrever. E lá vai nós para a roça. Cara, eu trabalhava com meu pai colhendo arroz, colhendo café. Não sei se vocês vão saber o que que é isso, tá? Bater arroz, tá? Quando a gente escolhia o arroz lá com aqueles cutelos, né? No chão, fazia aqueles montão de arroz. E o arroz, ele fica grudado na palha ali, né?
E a gente pegava aquele mói lá e batia num varal para poder tirar, desprender o arroz ali. Cara, mas aquilo era doido. A gente fazia força, no solão quente. Tinha vez que ele pegava uma cerca para fazer na fazenda e falava que fazia cerca paraguaia. Aí a gente ia fazer essa cerca. E o patrão não comprava a madeira tratada, não. Naquela época não tinha tanto essa questão de hoje nas fazendas. Eles compram já o eucalipto tratado para fazer cerca. Não, aquela vez nós ia para o mato, cortar a madeira lá na árvore, cortava as árvores. Aí, depois que cortava, a madeira tem a casca, né? E se tinha que ser na medida certa, a gente tinha que lavrar essa madeira no machado. Pegava o machado, aquele machado de cortar lenha, e lavrava essa madeira, ia batendo para tirar a casca. Meu amigo, aquilo era cruel, viu? Aquilo dava calo na minha mão, assim, de dar calo no meio da mão, aonde que é a improbabilidade de dar calo, que é no meio da mão, que não pega, eu dava calo no meio da mão, de tanto que a gente trabalhava. Mas isso me ensinou muito na vida, me ensinou a ser uma pessoa persistente, trabalhadora. E eu, assim, sou apaixonado no que o meu pai me ensinou. Hoje eu não tenho ele mais aqui, mas a vida inteira eu falo que ele foi o grande mentor da minha vida, porque ele me ensinou a ser honesto, me ensinou a ser trabalhador e me ensinou a não desistir dos sonhos. Meu pai faleceu muito doente e ainda falando no leito da cama, no leito da morte, vou trabalhar e comprar uma fazenda para você, meu filho. Você acredita? Era o sonho dele. A vida inteira. Ele doente, doente. Não, eu vou melhorar, aí eu vou para a fazenda, vamos trabalhar, eu vou comprar uma fazenda para uma terrinha para nós. Isso era o que ele sonhava a vida inteira. E nós vamos ficar na minha história, né, gente? Porque a Marta ainda não chegou, mas se ela chegar, nós vamos alongar essa live de hoje. Porque a minha história também é bacana, e acho que tem muito a ver com o tema que ela falou hoje. E dessa vida trabalhando e tal, e nunca tendo a oportunidade de estudar. Foi passando, passando, eu completei 18 anos. 16 anos, aí voltando assim um pouquinho, eu já parei de ir eu ia para a roça com meu pai de vez em quando, mas eu comecei a fazer um curso técnico de projetos. Eu tinha uma habilidade muito bacana para desenhar. Isso era uma habilidade que eu tinha. Não estudei nada para isso, mas eu fazia desenho. Eu pegava disco, daquela época era disco, né, aqueles vinil grandão. Eu tinha um cunhado que tinha uma vitrolinha em casa, ele tinha vários vinis em casa, né? Aí eu pegava aquele vinil e desenhava os cantores no papel. Fazia isso demais. E eu adorava desenhar. Aí eu fiz um curso de desenho aos 16 anos, fui trabalhar com engenheiro elétrico, com 16 anos para 17. Aí trabalhei fazendo um projeto de algumas turbinas da Itaipu. Até poucos anos atrás eu ainda tinha esses projetos vegetais, em papel vegetal grande, né? Na casa da minha mãe. Depois que a minha mãe faleceu, o negócio sumiu, não sei onde foi parar. Mas eu tinha isso guardado. Aí comecei a trabalhar com projetos, com 16, né? Trabalhei nesse projeto, aí acabou esse projeto da Itaipu lá com esse engenheiro elétrico, eu fiquei à deriva de novo. Aí eu fui trabalhar num posto de gasolina, frentista. Foi meu primeiro emprego registrado. Com esse engenheiro arquiteto, eu estava fazendo um estágio. Aí meu primeiro emprego foi esse, no posto de gasolina, onde eu aprendi a dirigir, com meus 18 anos. E tal. E sempre aventureiro, aprendi a dirigir, fui dirigir sem tirar a carteira de habilitação. Rapaz, porque não tinha dinheiro para tirar, né? E a gente aventurava. Não faça isso, tá? Eu fiz isso lá no passado, mas isso não é certo. Se você quer dirigir, aprenda a dirigir numa autoescola, tira habilitação para depois você pegar um veículo, para que você possa ter responsabilidade. Porque um volante é muita responsabilidade, porque você pode causar um acidente, ou fazer alguma coisa aí que cause algum dano em alguma pessoa. E o meu sonho sempre guardado dentro de mim, de ser um grande empresário. O sonho não morreu.
E aquela vida árdua e tal. O que que eu fiz? Trabalhando nesse posto de gasolina, a gente não tinha muita maneira de guardar dinheiro, né? E eu sempre fui muito inteligente, sabe? E nessa época, um meio que tinha era de comprar alguma coisa de valor e pagar em parcelas. E eu fiz uma coisa que foi uma coisa assim, fora da curva, sabe? Nessa época, telefone custava quase o preço de um carro. Eu fui na companhia de telefonia da cidade e comprei um telefone em 48 parcelas. Meu salário era, assim, um salário mínimo. E a parcela era quase o meu salário. Eu comprei o telefone para pagar em 48 vezes, usando quase o meu salário inteiro. E comecei a pagar a parcela desse telefone. Passou alguns meses, aí instalaram o telefone lá na casa da minha mãe. E era, rapaz, um negócio totalmente estranho, porque só quem tinha telefone era pessoas de média, classe média alta, né? Era muito caro o telefone. Aí, na rua da minha casa, a única casa que tinha telefone era a casa da minha mãe. Aí você chegava lá, parecia um rancho de sapê, sabe? Aquela casa no tijolinho, sem reboco. Você entrava para dentro da casa, chão batido, na terra, chão batido ainda, nem piso tinha, mas tinha o telefone. E todo mundo na rua começou a usar o telefone da minha casa quando precisava nas emergências. E pagava ali, né? A contazinha, ele dava para pagar a conta do telefone, porque tinha ainda, além disso, tinha a conta todo mês. E aí terminei de pagar esse telefone, fui ganhando um dinheiro extra e antecipando as parcelas e paguei esse telefone. Aí já, ali com uns 20 anos de idade, já consegui pagar esse telefone, finalizar. Foi onde eu comecei a conquistar meu primeiro sonho. Eu tinha um sonho de ter um carro. Eu vou comprar um carro. Mas como que eu compraria um carro, né? Pobre, ganhando salário mínimo. Busquei, fui achar um cara para trocar um carro, um cara que era, a gente chamava na época garimbeiro, né? O cara fazia garimba, ficava trocando as coisas, chamava garimbeiro, cara. A gente chamava assim, porque ele trocava carro, né? Tinha lá dois, três carros, ficava trocando o carro, trocava com outro. Tá? Aí eu fui atrás desse cara e troquei o carro, um carro que esse cara tinha, um carro velho, lá, e tal, a troco de telefone. Fiz uma troca no carro, a troco no telefone. Aí troquei e comprei meu primeiro carro. Lembro como se fosse hoje, era um Chevette, Chevetinho branco. E, cara, eu fiquei feliz demais, né? Agora tem carro, né? Nossa, 20 anos de idade, com meu próprio carro. Mas, cara, não tinha dinheiro para botar gasolina. Cara, que é aquilo? Que sufoco. De vez em quando eu juntava as moedinhas, botava gasolina para sair final de semana. O carro ficava a semana inteira guardado e usava uma vez por semana. Aí eu conquistei meu segundo sonho, né? Que foi. Não, antes de conquistar esse segundo sonho, o que que eu fiz? Eu viajei, eu fui morar em Manaus, aos 21 anos de idade. Deixei meu carro na casa da minha mãe e, ó, viajei para Manaus. Fui morar em Manaus. Porque eu tinha um primo que morava lá e fui com a cara e a coragem. Cheguei lá em Manaus, fui trabalhar lá. Lá eu trabalhei e ganhei muito dinheiro lá, porque eu trabalhei na padaria, rapidinho, virei gerente, ganhei dinheiro lá. Só que a única forma que eu tinha de falar com a minha mãe era por telefone, então eu ligava para ela todos os dias. Aí, um ano e meio que eu trabalhei lá, eu saí dessa empresa, recebi meu acerto e voltei em Uberaba de novo, porque quando eu fui para Manaus, eu demorei 7 dias para chegar lá, porque tive que ir de ônibus e de barco. E você indo por terra e barco, você gasta de 7 dias e 8 noites. Por quê? Eu fui até Brasília, peguei 3 dias e 3 noites de ônibus até Belém. De Belém, entrei num navio, né? Num barco daqueles, eles falam navio lá, mas aqueles barcos pesqueiros lá, né? Você tinha que deitar na rede para coisa. Aí eu tinha rede? Não, eu tive que dormir no chão do barco. E viajei 6 dias, ó, 5 dias
e 5 noites para chegar, subir no Rio Amazonas para chegar em Belém. Cheguei em Belém, não tinha nem dinheiro para nada. Aí cheguei, fui para casa desse primo, consegui arrumar um emprego rápido, deu tudo certo. Fiquei lá 1 ano e meio. Aí, esse 1 ano e meio, o dinheiro que eu recebi, como é que eu volto para casa, né? Da minha mãe. Foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida. Primeira vez. Lembro como se fosse hoje. Em 1991, eu viajei de avião pela primeira vez. Cara, mas eu senti um empresário importante, viajando de avião de Belém a Brasília. E tal, lá vai. Lembro como se fosse hoje, o início da TAM ainda, hein? Foi o primeiro avião. Porque a TAM, naquela época, era uma companhia nova, tinha começado a surgir, e os aviões dela eram só bimotor, um aviãozinho pequenininho. E fazia um voo de Manaus a Brasília. Aí, cara, eu até lembro como se fosse hoje, porque eu sentei nos últimos bancos, porque eu levei um violão que eu tinha comprado, botei no meio das pernas e não podia sentar nas poltronas da frente. Aí a aeromoça me colocou lá no final do avião. Cara, esses avião bimotor, quando você voa nesse avião pequeno, parece que você está andando de carroça. Aí entra nas turbulências, parece que dá bacada, você dava cada pulo. Eu falei, caramba, é melhor andar de carroça que andar nesse trem. Ah, foi uma experiência razoável. Aí, quando eu cheguei em Uberaba de volta, minha mãe não quis deixar eu voltar para Manaus, o que que eu fiz? Aí eu comecei minha área de empreendedorismo, em 1991, para 92, quando eu voltei. Em 1990 fui para Manaus e voltei em 91. Aí, em 91, eu tinha esse carro, aí eu troquei esse carro num Fusca, aí desse Fusca eu troquei num bar. Foi o primeiro negócio que eu tive na minha vida. Eu tenho esse CNPJ até hoje. Aí, eu peguei e comprei um bar. Troquei esse Fusca num bar. E tem o CNPJ até hoje, chama Mercearia Ricardo. Está parado, né? É inativo, mas ele existe até hoje. Se você pesquisar aí Mercearia Ricardo e meu nome, Nilton Antônio Ricardo, você vai achar um CNPJ no meu nome, de 1991. Aí voltei, trabalhei um ano nesse bar, coloquei minha mãe cuidar desse bar e voltei para a área de projetos. Fui fazer projetos, trabalhar com engenheiro, voltei para a área de projetos novamente. Aí eu fui para São Paulo trabalhar com projetos. E trabalhei por um período em São Paulo, e as pessoas confiam muito em mim na vida. Nossa, cara, eu tenho gratidão a muita gente, sabe? E lá, cara, eu fazia coisa que engenheiro fazia. O engenheiro era uma pessoa já de idade, ele era meio preguiçoso, sabe? Então, ele me colocava a fazer os cálculos das obras, acredita? Porque eu era muito inteligente, era bom de matemática. Eu não sou ainda até hoje, né? Não morri. E me ensinou a fazer cálculo e me colocou a fazer cálculo de estrutura. E eu comecei a fazer os cálculos dessas garagens que a gente construía, garagem de ônibus, o grupo Neném Constantino, que era o grupo do pai do cara que é dono da Gol. E eu fiz umas 5 garagens de ônibus lá em São Paulo. Transleste, São Vicente, tem uma obra que eu não esqueço, que a gente fez uma obra dentro do mangue, e à tarde dava 1 metro de água. O mar entrava para dentro do terreno, assim, quase 1 metro de água. Aí a gente precisava a- fazer ali naquele terreno uma garagem de ônibus. Como é que faz? Aí, 5 da tarde, 6 horas da tarde, a maré subia e enchia d'água, né? Ia boiar e ia levar os ônibus embora, né? Esse engenheiro era um cara muito inteligente também. O cara pegou e falou assim, ó, nós vamos usar no aterro escória de ferro. Ué, beleza, tá bom. E, cara, foi tantas carreiras de escória de ferro, não sei se vocês sabem o que que é isso. Escória de ferro é a borra da metalúrgica, que quando ela faz ali no forno, para tirar o ferro, as barras de ferro, sobra uma borra de terra misturada com ferro, entendeu? Aquilo chama escória de ferro. Aí, por que que usou escória de ferro nisso lá? Usou porque quando a maré subia, a água entrava debaixo do subsolo, tá? E, e entrava ali dentro, né? Não mexia com o piso,
E na hora que a maré baixava, a água ia embora e o piso não movimentava, porque aquilo era ferro, era pesado. Então a água não conseguia levar aquilo. Foi aonde que isso, essa garagem existe até hoje lá em São Vicente, na Baixada Santista. E eu sempre, de vez em quando, eu dou uma olhada no Google para ver a garagem lá, sabe? Olhar pelo Google ali e falei, caramba, eu trabalhei nessa obra. E o projeto lá do escritório, das valas lá onde faz manutenção, é projeto meu. Isso eu bato no peito e falo, é desenho meu, projeto meu. Até a estrutura de concreto, o cálculo foi eu que fiz. Sou engenheiro? Não. Porque um engenheiro me deu a prerrogativa, assinou por mim e me ensinou a fazer. Isso chama-se conhecimento notório. Você aprende sem fazer faculdade. É certo isso? Você, às vezes, desempenhar uma função sem você ter uma formação nela? Não é certo. Isso é errado e é crime. Você não deve fazer. Mas eu era jovem, eu fazia isso porque eu estava sob a prerrogativa de um engenheiro, que eu fazia o trabalho para ele e ele assinava pela ARP dele. Né? Então, não era eu que estava fazendo ali aquilo mesmo. Eu fazia a mão de obra, mas ele assinava a responsabilidade técnica. Então, isso é legal. Passou-se isso aí, em 94 eu casei. Ainda morava em São Paulo, aí levei minha esposa para São Paulo. Casei em 1994, dia 8 de outubro. Trabalhei mais um ano, mais ou menos, com essas obras lá. E assim que finalizou as obras, eu vim para Goiânia. Saí de São Paulo e vim para Goiânia. Não vou alongar a história de como eu vim parar em Goiânia, porque ela é longa. Eu já queria ir, era para Manaus. Aí, no meio do caminho, eu almocei em Goiânia, fui até Palmas, e minha esposa falou assim, eu falei, e aí, vamos seguir em frente ou vamos voltar? Ela era novinha, ela tinha 18 anos. Ela falou, eu gostei demais daquela cidade onde a gente almoçou ontem. E um dia antes a gente tinha almoçado aqui em Goiânia. Ela passou em Goiânia e ela ficou tão admirada com Goiânia, gostou, achou uma cidade tão bonita, que ela gostou de Goiânia, só por passar aqui. E como eu sempre, a vida toda, quis fazer as vontades dela, falei, beleza, vamos para lá. E voltei para Goiânia. Vim para Goiânia. Quando eu vim de São Paulo, eu tinha ganhado muito dinheiro. Nessa época, eu não tinha nem conta em banco, você acredita? Mas estava dentro do carro comigo, em 1994, R$ 5.000 em dinheiro, em nota viva. E R$ 5.000 era dinheiro, né? Porque um carro zero custava 10 mil, eu com 5.000 dentro do banco ali, dentro do carro. E ali todas as nossas coisas, até os mantimentos que a gente tinha em casa, a gente trouxe quando a gente veio, né? Eu deixei os móveis na casa de um sobrinho, botei tudo, mala, tudo dentro do carro, e é um carrinho zero que eu tinha conquistado um carro novo, eu já era empresário. Aí cheguei em Goiânia, devia de eu montar um negócio, o que que eu fiz? Eu peguei esses 5.000 e meu carro e comprei uma casa. E paguei para vir meus móveis, que estavam em Pirassununga, na casa do meu sobrinho. E comecei a vida de casado aqui em Goiânia, desempregado, sem dinheiro, porque o dinheiro eu usei tudo para comprar a casa, para não ter que pagar aluguel. Fui morar no Parque Santa Rita. Saí dali para depois da internet. E eu comprava um jornal e esse jornal, todo dia, eu li o jornal, os classificados, para tentar arrumar um emprego. Aí apareceu um emprego de projetista. Eu falei, nossa, minha área. Bacana, vou trabalhar, vou lá me candidatar. Aí era uma empresa de eventos, chamada Arpron, uma empresa pioneira no setor de eventos aqui em Goiás. Cheguei lá, fui me candidatar a projetista e tal, entreguei minha carteira e papapá e tal. Aí, no final da entrevista, o dono da empresa optou por contratar uma arquiteta que tinha ido, por questão de ter a formação em arquitetura. E eu não tinha formação, sabia desenhar, mas não tinha formação. E na minha carteira eu tinha sido almoxarifado e gerente de uma padaria em Manaus, na época que eu morei lá. Ele olhou minha carteira e falou assim, Nil, eu vi aqui que você já foi almoxarifado, eu estou precisando de um almox. Você não quer o serviço de almoxarifado? O salário não é igual
o do projetista, porque o projetista era R$ 540 por mês, era, o salário mínimo era um salário, viu? Porque se eu conquistasse esse emprego, eu ia ser feliz pra caramba. O salário é mais barato, é R$ 300, mas você pode começar amanhã. Eu, beleza, aceitei o emprego. Fui para casa feliz pra caramba. Nossa, senhora, cheguei em casa já fazendo aquela festa, né? Falando para a Juliana. Juliana, não consegui um emprego. Agora a gente vai, ó, decolar. E por incrível que pareça, quando eu vim embora de São Paulo, eu tinha conquistado tanta coisa que eu já tinha computador em casa, você acredita? Em 1994. Em 91, quando eu morei em Manaus, eu fiz um curso de programação e MBase e Lotus. Aí eu sabia programar já, eu fazia umas coisas. E tinha um computador em 1994. Quase ninguém tinha. De novo, eu pioneiro, né? No bairro, ninguém tinha computador, eu tinha. Falei, caramba, né? Mas isso só conquista, viu, gente? Quando você sonha, você conquista. Aí, peguei e fui trabalhar no dia seguinte nessa empresa de eventos. Cheguei lá, cara, na hora que eu entrei dentro da empresa para começar o meu primeiro dia de trabalho, eu encontrei com o dono da empresa, né? Ele pegou e falou para mim, ó, infelizmente, não vai dar para mim contratar você, não. Eu falei, ué, por quê? Você combinou comigo ontem? Não, é porque o chefe do almoxarifado arrumou uma pessoa que já tem experiência na área. Então, ele preferiu a outra pessoa. Eu falei, caramba, mano, você me ofereceu o serviço, agora eu vou para casa de quê? Eu não tinha nem dinheiro de ônibus para voltar para casa. Não, eu vou te dar o dinheiro de ônibus, você volta. Aí voltei para casa, rapaz, desempregado. Foi o emprego mais rápido que eu tive, né? Fui contratado num dia 5 da tarde e demitido às 8 da manhã. Acho que eu dormi para ser demitido, né? Falei, caramba. Quando eu vi a história de Zezé de Camargo e Luciano, e o pai dele fez aquele negócio de comprar ficha telefônica, eu lembrei da minha história. Eu ainda tinha uns trocadinhos em casa, que eu tinha deixado com a Juliana, eu peguei aquele dinheiro e comprei um monte de ficha telefônica. Um monte. Aquela fichinha telefônica. Eu ia pro orelhão todo dia e ligava todo dia para a secretária desse dono dessa empresa. Todo dia. Eu fui o cara mais chato da vida. Todo dia eu ligava pro cara. Ó, vocês me prometeram um serviço e agora eu estou desempregado, me dá uma chance. Todo dia. Cara, seja persistente. Consistência é tudo. Eu fiquei 30 dias ligando para essa mulher. Todo dia eu ligava para ela. Me dá uma chance, deixa eu fazer um teste. Todo dia. Eu garanto que se eu fizer o teste, vocês vão me contratar. Eu todo dia. Todo dia. Passou-se basicamente 29 dias. O dono da empresa falou assim: ah, não, chama esse cara para fazer um teste aqui, só para fazer um teste mesmo. A gente faz o teste, ele não passa e a gente já fica livre dele, né? Aí eles deixaram fazer um teste. Porque a arquiteta estava no seu mês, no seu mês de teste, né? Porque lá é o seguinte: você fica 30 dias de teste, se não der certo, tchau. Aí lá vai eu, esse dia, né? Feliz, pensando, cara, vou fazer um teste, né? Pelo menos isso eu consegui. Eu cheguei na empresa para fazer um teste, aí a persistência, agora vamos falar um pouco de Deus. Se você coloca a sua fé e as coisas na mão de Deus, ele faz tudo acontecer. Eu cheguei cedo para fazer isso, e com uma fé tão grande, com amor tão grande em fazer o que eu ia fazer, que eu cheguei lá para fazer um projeto. Aí me passaram o briefing desse projeto. Vocês às vezes não vão entender o que eu estou falando, mas eu vou explicar mais rápido para vocês entenderem. E eu peguei, sentei lá, o cara só me entregou um briefing, né, para mim fazer. Nessa época, a gente fazia projetos com nanquim. E projetos na área de arquitetura, era tudo nanquim preto, né? Era no papel vegetal e tal. Cheguei lá pela primeira vez, a gente fazia o projeto num papel vegetal, tá? Não, num papel comum, né? Mais grosso, né? E, e coloria. E tinha que pintar de lápis, de cor, o projeto. E você fazia o desenho e aí você coloria com a cor da marca do cliente, né?
Me passaram o brief para mim fazer, aí eu vou contar uma coisa para vocês que vocês nem vão acreditar. Eu trabalho muito bem com cores, tá? Eu não tenho medo das cores. Mas eu tenho um negócio que é muito fora da curva. Eu sou daltônico. Eu não consigo identificar o nome das cores. Eu tenho um grau de daltonia. E se eu dar uma olhada na cor daquela flor que está atrás do Osmar, eu sei que ali tem o verde, porque a gente sabe que a natureza é verde. Então, eu já consegui associar a cor daquilo lá ao item. Ah, é um ramo, é uma folha, tem que ser verde. Mas se eu pegar e olhar lá, e aquilo for uma cor colocada numa cor chapada, e colocar uma outra cor, um marrom chapado ali, ou uma cor que não seja verde, que tenha a mesma tonalidade, e você colocar junto e separar essas cores, os dois eu vou falar que é verde. Porque é a forma que o daltônico consegue identificar. Ele identifica a tonalidade. Ele não isso é um grau, tá? Tem daltônico que não vê nem a cor de jeito nenhum. Ele enxerga, ele vai falar que tudo é cinza, mas ele vê, tá? Ele vê, só não consegue identificar. Enxergar, enxerga. Aí eu fui lá, para me colorir isso, né? Eu fui muito esperto, fiz o desenho, e eu tinha que entregar o negócio na hora do almoço. Eu fui nos projetistas que tinha uma menina chamada Eliane, me ajudou demais nesse dia. Me deu umas dicas e tal. Aí, na hora de identificar a cor, eu ia nela, pensava, ah, logo desse cara é esse aqui. Qual cor que você acha que é mais próximo e tal? Eu mostrava o lápis, ela não identificava o lápis para mim, né? E ela nem sabia que eu era daltônico. Eu ia lá e coloria, tá? Eu fui usando as prerrogativas que eu tinha ali naquele momento. Chegou 11h30, terminei o projeto, porque o vendedor tinha que levar meio-dia no cliente. Era uma música que ele tinha marcado com o cliente e tal. Cara, e eu fiquei lá, né? Fiz o teste. Ah, você pode ficar aí até o final da tarde. Chega 2 horas da tarde, esse vendedor chega numa euforia dentro da empresa, o cara festejando, igual um maluco. Porque esse cliente que eles tinham me passado para fazer o desenho, era um cliente que nunca fechava projeto e sempre fazia aquele monte de alteração. Era o cliente mais chato que tinha, que a empresa tinha até então. E esse era o primeiro projeto que ia fazer. Ah, já faz esse aqui, que esse cliente é chato? Aí depois vai ter que refazer mesmo? Então deixa esse cara do teste fazer, porque vai ter que refazer, aí depois a gente passa para o Laércio para ele fazer. Por incrível que pareça, o cliente fez assim, traz o contrato para mim assinar, não precisa mudar nada no projeto, é meio projeto. Mas não foi o Nilton que fez, cara, foi Deus que usou minha mão. Aí o cara chegou lá, deu fora. Quem fez o projeto? Quem fez o projeto? Esse cliente eu nunca consigo fechar. E é um cara que pede 1 milhão de alteração. E quem foi? Foi o Laércio que fez? Não, não, é o rapaz que está fazendo o teste lá. E ele foi lá me parabenizar lá no departamento. 5 horas saindo, indo embora, né? Feliz da vida. Caramba, deu certo, né? Vamos ver o que eles vão falar depois. Aí o dono da empresa me chama na sala dele. Não, queria te parabenizar aí, tal, pelo teste. Você passou. Pode vir trabalhar amanhã. Ele demitiu a menina que tinha contratado para me contratar. Eu falei, caramba. Aí eu entrei na empresa, né? Olha a minha história dentro dessa empresa. Com 60 dias dentro dessa empresa, lá tinha um computador, eu comecei a fazer projeto no computador, porque eu já mexia com Corel nessa época. E eu criei uma técnica de fazer projeto no 3D dentro do Corel. Isso eu sei fazer até hoje. Até hoje eu ainda faço isso para atender um cliente rápido. Eu consigo fazer uma perspectiva como se fosse no 3D dentro do Corel. Eu criei uma técnica que foi usada por muitos anos aqui no Centro-Oeste. E todas as empresas começaram a usar essa técnica. O que que acontece? E com 2 meses, eu comecei a fazer projeto assim e tal, eu virei chefe do departamento. Ele mandou o arquiteto embora, porque não precisava mais. Eu virei chefe do departamento e comandando as 2 pessoas que estavam lá há mais de anos na empresa. Aí foi um pouco de competência e um pouco de Deus. Porque você tem que ter competência também. Não é só você colocar na mão de Deus. Você tem que ter competência.
Virei chefe com 2 meses. Com 1 ano e meio, aí minha esposa ficou grávida, com 1 ano e meio, a Juliana grávida de 9 meses, 8 para 9 meses. O dono da empresa chega para mim, ó, tá aqui o aviso de prévio aqui, você está demitido. Caramba, 30 dias, a Juliana é grávida de 8 meses. Mas eu vou terceirizar o departamento. E se você quiser, você abre uma empresa, o serviço é seu. Aí juntei eu, a Eliane e o Clóvis, que eram os projetistas na época, e montamos a empresa chamada Estúdio 100. 100 com N, improvável, C-E-N. Porque Clóvis, Eliane e Nico. Foi aí que nasceu a STC, que é a minha empresa até hoje. STC é a abreviatura de Estúdio 100. E nós começamos em 1997, dia 25 de fevereiro. Por quê? Esse foi o dia que começou a empresa. E foi o dia que meu filho nasceu. Aí lá vai outra luta, né? Inclusive essa história minha, a PUC, aqui de Goiás, queria fazer o case da minha história por questão de toda essa história. Eu recebi no acerto R$ 1.420 no dia 24. Falei, cara, amanhã eu vou trabalhar, eu tenho dinheiro, tá? Eu tinha meu computador, levei meu computador para o escritório. Estou feliz, agora eu vou, né, arrumei um lugar. A Juliana sente dor dia 24 para 25. Minha sogra pega o ônibus em Uberaba, vem para cá, 5 da manhã eu busco ela na rodoviária, deixando a Juliana em casa sentindo dor, chego, pego um carro do meu vizinho emprestado, chego em casa, pego ela, corro para o hospital. Dia 25, que é o dia que eu ia começar a empresa, eu comecei a empresa, na verdade, eu matei serviço no primeiro dia. Aí o Rubens nasceu às 7 da manhã. Eu tive que pagar R$ 1.300 do parto dele e o restante do dinheiro eu comprei fralda. As coisas. Fiquei zerado de novo, com o filho em casa e a esposa em casa. Eu contei essa história no evento que eu estava aqui, no G365. É a minha história. E comecei a minha empresa, onde um amigo, que eu morava no mesmo bairro, a nossa cozinha era porta com porta, nós não tínhamos muro. Todo dia cedo nós tomávamos café junto. E ele me perguntava, e aí, Rio, tem dinheiro de ônibus para ir trabalhar? Não tem, não. Então estamos aqui. Ele vendia essas bugigangas do Paraguai na época, brinquedinho e tal, que eu buscava no Paraguai e vendia, e sempre ele tinha dinheiro. Aí ele me ajudou durante muitos meses com dinheiro de ônibus. E muita gente me ajudou com cesta básica, né? E me ajudava. É porque eu fiquei uns 3, 4 meses sem tirar dinheiro na empresa, trabalhando, só trabalhando. E aí a gente acabou comprando depois uma empresa que tinha quebrado, fechado. Eu fiz uma dívida de R$ 100.000 na época, muito corajosamente, porque o cara precisava de 5.000, eu arrumei 5.000 emprestado, fiz negócio com ele, falei assim, ó, eu faço contrato com você, mas eu te pago de acordo com o que eu vender distante. Foi aí que eu comecei minha empresa de eventos. Em menos de 2 anos eu tinha pagado ele tudo e tinha uma empresa que valia mais de R$ 1 milhão. Persistência. Então ali eu estava conquistando meu outro sonho de ser empresário e ter uma empresa que valia um valor considerável. E de lá para cá já criei vários negócios e minha vida tem sido cheia de glória e sempre colocando Deus na frente. E essa é a minha história. Eu acho que hoje eu precisava contar a minha história. Por isso que a Marta caiu e não voltou. Mas ela vai ter a oportunidade de contar a história dela. Amanhã você vai vir de novo nessa live e vai ver a história da Marta. Vou falar com ela hoje, não deu para ela hoje, mas eu acho que era uma prerrogativa para que eu contasse a minha história desde o começo. Então, pessoal, o que eu deixo aqui de legado para vocês? O que eu deixo aqui para todos, quem estiver vendo no YouTube e quem estiver aqui? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca acha que você não vai conseguir reerguer, começar de novo o negócio. Se você já teve um negócio e esse negócio foi fracassado, às vezes você perdeu, você teve que vender, alguma coisa assim, e você tem o sonho de ter outro negócio, cara, vá em frente, arrisca, não tenha medo. Se você está com o seu negócio em dificuldade, não tenha medo, continue, você vai resolver.
Agora, você pode ter certeza que Deus, quando você coloca Ele na frente dos seus negócios, na frente de tudo, Ele vai fazer a provisão para você das suas necessidades. Deus te dá o necessário, Ele não te dá nada mais. O a mais você tem que conquistar, mas o necessário Ele te dá. Desde que você não tenha medo de dar o passo. Se você der o passo, pode ter certeza que Ele vai colocar o chão. Vou contar uma historinha aqui rapidinha do que aconteceu de anteontem para ontem. Não é para hoje, é para ontem. Nós até, eu e o Alessandro, entramos aí numa sociedade. Eu estava um pouco aflito de entrar e tal. Foram muitas prerrogativas da gente estar avaliando. Mas, no momento que nós dois fizemos uma oração, ontem eu falei isso, sobre isso, tá? Né? Repeti o que eu falei ontem. No momento que nós fizemos uma oração, Deus deu o caminho para a gente. E eu falei, tem que fazer. E eu vou falar a verdade, que nem eu nem ele sabia onde que a gente ia arrumar o dinheiro para entrar nessa sociedade. Ele está fazendo a correria dele de lá e eu estou fazendo a minha de cá. E ele está conseguindo fazer e eu estou conseguindo fazer. Deu tudo certo, fechamos o negócio, estamos dentro do negócio. A gente vai fazer agora a próxima edição do Rise Experience. Somos sócios do evento 50%, 25% para ele, 25% para mim, dos resultados e dos ônus e bônus. Se a gente tiver prejuízo no evento, eu vou arcar com 25% de prejuízo. Mas se tiver glória, receita, a gente também vai ter, né? Olha que bacana, a gente acreditou no negócio sem ter o dinheiro. O Ale já foi atrás de tanta coisa, rapaz, foi atrás de banco, ele está se virando. Eu estou até assim, admirando ele pra caramba, porque ele é um cara que ele é CLT. Ele não tem tanto recurso assim para poder buscar, falar assim, não, vou tirar recurso daqui, dali e tal. Ele está fazendo, ele está tirando da família dele. Para vocês entenderem, ele está tirando o dinheiro da família dele para entrar no negócio. Porque ele é um cara de coragem. E você, ele está tirando da sua família? Sempre que a gente está tirando um investimento, não está tirando da família da gente. Porque é um dinheiro que a gente poderia usar com a família, uma viagem, alguma coisa assim. Mas Deus, ele me... Cara, eu fico emocionado, né? Tem vezes que eu perco até a voz. Deus me glorifica de uma maneira tão grande. Se eu chorar, vocês não preocupam não, que depois que a gente fica velho, vira chorão. Tá? Meus olhos aqui já estão lacrimejando. E o coração batendo mais forte. Porque quando a gente vai falar de Deus e o que ele faz na vida da gente, parece que ele tenta sair lá de dentro, né? Para falar junto com a gente. Já reparou quando você vai falar de Deus e a glória que ele faz para você, seu coração começa a bater, ficar forte, parece que Deus está lá dentro querendo sair para fora. Deixa eu falar com você, deixa eu falar com você, eu também quero falar, já viu? Parece que. Mas ele vai me usar e eu vou falar. Ontem pela manhã, eu, mais um parceiro, participamos de uma licitação. E nós perdemos essa licitação. Ficamos aí acho que em terceiro lugar, sei lá. Quem ganhou foi uma empresa de fora do Brasil. Mas Deus é tão bom que ele foi lá e mexeu os pauzinhos, né? Ele foi lá na cabeça do pessoal do Monteiro. Pessoal, dá o serviço lá para aquele cara lá. O cara tá precisando. Ajuda a fomentar aquele rapaz lá. Ele tá com um propósito bacana. Então, o tanto que é importante, netweaving, relacionamento. Eu tenho um relacionamento muito bom com as pessoas que eu faço orçamento e faço... porque eu gosto de atender bem desde quando o cliente vem até a mim. Então, eu fiz uns orçamentos esse ano para o Ministério Público de Goiás, Corpo de Bombeiros e tal, para segurança pública. Eu atendi eles muito bem. E isso ficou marcado já no atendimento que eu fiz com eles, mesmo não ganhando as licitações. A empresa de Brasília ligou para eles e falou assim, eu preciso de arrumar alguns fornecedores aí e tal, você tem alguém para me indicar? Porque essas empresas ganham para organizar, às vezes não tem a mão de obra de tudo. Ó,
Tem o Newton, que é o cara que fez o orçamento, ele sabe todos os fornecedores. Você me passa o contato dele? Aí o pessoal falou assim, ó, não, primeiro, para mim te passar o contato dele, eu tenho que falar com ele. Quem que me liga? O coronel me liga. Newton, a empresa que ganha em Brasília e tal, está precisando de um parceiro, alguém para poder coordenar aqui para eles o evento, e a gente confia muito no seu trabalho, confia muito no que você faz. Posso passar o seu contato para eles? Eu falei, claro, o que eu puder ajudar vocês, eu estou aqui para ajudar. Independente de eu ter ganhado ou não, eu não vou deixar uma empresa que ganhou não fazer o serviço da forma que o departamento necessita e precisa. E o que eu puder fazer, eu estou aqui para fazer. Entra aquela questão do net living, você ter generosidade. Se você for generoso, as coisas vêm para você. Aí eu já estou em tratativa com essa pessoa, ela já me passou uma planilha ontem. Falei, o serviço que vai ajudar eu pagar esse negócio lá, porque a pessoa ligou para mim, ó, seguinte, me ajuda a administrar o negócio, a contratar as coisas que eu preciso, que eu vou te dar 20%, vou te dar assim, ó, vou te pagar 20% do lucro que eu tiver, 20% é seu. Beleza, se ela tiver lucro de 100 mil, 20 mil já vem para a gente, né? Mas eu ainda tenho algumas coisas que eu posso fazer de execução de serviço que pode me dar rentabilidade também. Olha aí. Aí você fala, caramba, hein, Nilton, você é foda, hein? Não, Nilton não é nada. Faça a coisa certa, entregue na mão dele, que Deus vai fazer por você. Ele vai fazer, ele vai suprir a sua necessidade. Eu queria dar esse testemunho só para que vocês entendam que tanto que é importante você entregar tudo na mão dele. E é isso. 1 hora de live, 1 hora de história. E obrigado, Marta. Você não está aqui, mas obrigado. Obrigado. E eu vou ter que substituir o seu card, colocar eu bonitão lá, né? Vou ter que fazer isso. Mas o nome eu não vou mudar, não. Eu vou colocar como é difícil voltar e encarar o meu passado e minha história. E amanhã você vai falar sobre como é difícil voltar a encarar o meu passado. Então a gente vai fazer 2 lives com esse nome. E amanhã é você, tá? Depois eu falo contigo aí mais tarde, no seu. Chama aí. A Karine me ajuda também a falar contigo. Se prepare, né? Que amanhã você vai ter que derramar aqui. E obrigado pelo espaço, por ter deixado eu contar a minha história. Muito obrigado. E agora, aberto para todos aí falarem. Ah lá, mas tem outra mão ali, Karina. Ó, você vai ter que esperar. A mão do Alê tá primeiro que a sua. Vocês têm que levantar primeiro, gente. Vocês não É, precisam antecipar, não. quem Nós estamos antecipa, comigo desde governa. o começo. Quem antecipa, governa. Cara, pra mim é tão bom ouvir a história do Newton. O Newton já, em outros momentos, contou alguns trechos, né? Não nessa linha desde a infância, mas alguns desses trechos aí que foram bem marcantes. Mas é muito, é muito bom estar ouvindo a história de quem a gente está caminhando junto. Porque você vai caminhando e você vai vendo a pessoa tomando algumas, algumas decisões, alguns posicionamentos, você vai observando e na hora que ela abre o coração com a história dela, você vai começando a conectar, né? O que que trouxe a ela se comportar, né? Uma caminhada, igual eu vejo fazendo, de muita ousadia. O Newton é um cara, eu gosto muito dele, acho que a gente se conecta muito por causa dessa questão de ser fora da caixinha, né? Ele gosta de buscar coisas fora do padrão, da caixinha, ou onde o povo não navegou. Eu tenho muito isso também, né? Mas, e essa questão do olhar da inovação, da tecnologia, de oportunidade, da ousadia, eu gosto, mas ele, ao longo da história dele, ele
ele se jogou muito mais. Ele já experimentou um caminho que eu acho que eu tô começando a seguir agora. Ele já percorreu uma jornada que agora eu sempre desejei e agora eu tô tendo a oportunidade de desfrutar dela dessa forma. E é como se fosse aquele papel do mentor, né, do conselheiro, que já está carregando na bagagem aquilo que você precisa. E quando você ouve a história dela e vai linkando, cara, olha só o que que trouxe ele a ter esse comportamento, essa caminhada de fé, generosidade, essa paciência que ele carrega, esse olhar. E aí você vê situações que ele passou, né, as escolhas que ele fez, né, não sei se vocês todos têm essa percepção, mas isso que ele faz já há 30 anos e o que ele fez agora no evento, de estar coordenando montagem, mexendo com tantas pessoas, stands, em vários níveis diferentes ao mesmo tempo, cara, não é para qualquer um, não. Entendeu? Se você não tiver, se você não souber peitar, se você não tiver resiliência, se você não souber respirar, contar até 10 a 100 mil e colocar, saber fazer a gestão do emocional com o racional, o cara pira, né? Igual ele contou alguns trechos, né? Você tem tantos stands, um cara vem surtar, qual o tanto de energia que um cara vem sugar, Eu e tive que ainda tá, demitir um cliente lá, ó. teve que demitir um cliente, né? Tem que tratar De- com o Deixa fornecedor. eu contar aqui rapidinho a história desse cliente que eu demiti dentro da feira. Quando você faz a coisa certa, olha só, por isso que a gente já fez uma live lá atrás sobre demissão, né? E você tem que demitir. Você só não pode demitir a esposa, tá? Porque ela é seu esteio principal. Se você demitir ela, você fica debaixo da tenda sem esteio, aí você não tem nem como sair, você não sabe nem quando sair. Essa você não pode demitir, não. Mas você pode demitir até os parentes, se você quiser. É duas coisas que você não pode demitir: pai e mãe e a esposa. Você casou, você tem que ir até o final. Encontre o caminho certo. Se você está com dificuldade no casamento, encontre acertar. Tá? É só sentar numa mesa, né? E trocar ideia ali e tentar achar o caminho. Mas eu até perdi o foco. Quando a gente fala de família, eu perco o foco. Aí eu fico só com o Você foco na minha família. você ia falar do cara da tenda lá, do que você É, demitiu. o cara que eu demiti, não é da tenda, é um cara de um stand que eu demiti lá na Dante, quer feira. dizer. É um cara muito arrogante, muito, acha que tudo a empresa dele é a melhor, é organizada, falou que a minha empresa é desorganizada, que eu sou muito desorganizado, que, sei lá, assim, como disse, só faltou me xingar. Mas, e eu tentei contornar tudo quanto é forma, porque eu sou muito tranquilo. Eu ofereci para o cara até coisa que valeria 3, 4 vezes o que ele ia pagar sobre um produto que ele estava comprando, para tentar resolver o problema dele. Mas como ele viu na minha tranquilidade e paciência de resolver as coisas uma forma dele poder aproveitar mais, ele foi tentando aproveitar. Aí no momento que ele aceitou já eu trocar um balcão padronizado por um construído, já ia ficar mais bonito o stand dele e tal. Aí chegou um barril de chopp no stand dele e ele pegou e falou assim: agora eu preciso de um balcão para lá. Eu falei assim: tudo bem, eu pego um padronizado e monto lá. Vou buscar um montador ali para montar. Ele chegou e voltou com a mesma história, falando de organização e metendo pau na minha empresa de novo. Mas, caramba, bicho, mas peraí, eu não tô te entendendo, não. Eu acabei de conversar contigo. Não, que sei lá o quê, papai. Eu falei, bicho, é o seguinte, aí eu já parti para demissão. Eu falei, cara, é o seguinte, meu amigo, o meu produto serve. Não desse jeito, não serve. Eu falei, fulano, montador, desmonta aí, pode desmontar e levar para o depósito. Desmonta e tira tudo. Ah, vou embora da feira, vou meter uma faixa aqui que a sua empresa, sei lá o quê, vou processar a sua empresa, papapá, vou colocar uma faixa aqui que você não me entregou. Cara, você não pediu, olha, você não quer? Estou tirando. Aí, pegou umas banquetinhas que ele tinha levado furada, ele é tão querendo coisa brilhosa que as banquetas que ele levou eram banqueta furada. Eu vou encerrar aqui no YouTube, até para mim não deixar nada gravado no YouTube aí depois, para não ter problema. Deixa eu encerrar aqui. Então a gente fala nome que você quer.